Olá pessoal, sejam bem-vindos a este novo projeto do Cindy Lojas Belém, é o Papo Logista. Eu sou Evandro Flecha Júnior e vou estar aqui pilotando essa nave, mas não estou sozinho, estou com ele, que é o presidente do Cindy Lojas Belém, o Eduardo Yamamoto. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, Flecha. Obrigado também por embarcar nesse projeto que é muito importante para a gente nesse novo momento do Cindy Lojas, de ter mais um canal de comunicação com o lojista, para que a gente possa passar as informações pertinentes aos negócios, mas também ajudar o ambiente de negócio no nosso lojista. Exatamente. E é para você, lojista, para você que é colaborador também, quer entender tudo sobre esse universo aí. O Cindy Lojas está aqui e trouxe dois convidados bastante especiais para bater esse papo com a gente. E é isso, para contribuir conosco, a gente vai conversar hoje com ele, que é advogado, é o assessor jurídico do Cindy Lojas, Dr. César Machado. Seja bem-vindo. Obrigado, Flecha. Obrigado, Eduardo. Satisfação aqui estar com vocês, trazendo informação para os lojistas. Que legal. Bom, a gente também trouxe, presidente, o jovem empresário de 2021, homenageado pelo Conselho de Jovens Empresários, inclusive. Merecido? Sem sombra de dúvida. E olha, a festa foi, vou te contar, hein? Que lembranças boas dessa festa em que a gente foi recebido lá por ele, que foi homenageado, como eu já disse, pelo Conjove. Ele é contador e também especialista tributário e fiscal, Lamarque Santos. Que alegria ter você aqui, amigo. Seja bem-vindo. Flecha, a satisfação é toda nossa. Mais uma vez, Conselho de Jovens Empresários agregando e outras pontas, né? Então, o presidente Eduardo tá de parabéns ao Cindy Lojas por estar levando informação de ponta para o lojista, que muitas vezes está lá no comércio, aquele lojista que está lá no fundo do balcão e precisa estar antenado e sabendo das principais mudanças. E a convenção coletiva é 50% da gestão. Ele pode ser um gênio, um mago nos números, mas se ele não estiver alinhado com o sindicato, provavelmente ele vai ter prejuízo. É uma satisfação estar te revendo, meu irmão. Dr. César está aqui também para esclarecer todas as dúvidas e a gente vai contribuir com aquilo que a gente puder. Que bacana! Bom, hoje a gente vai falar sobre as principais dúvidas da Convenção Coletiva de Trabalho, que é uma negociação feita entre sindicatos que representam uma mesma categoria econômica. E em Belém, presidente, habemos CCT? Sem dúvida. Eu sei que o lojista ficou muito preocupado porque pela primeira vez nós tivemos um gap aí da database do dia 1º de setembro até meados de 30 de março, mas por questões até de legitimidade que a gente passou por um processo de mudança na diretoria. Hoje o lojista pode ficar tranquilo que a convenção coletiva que está transmitida no portal do Ministério do Trabalho, ela é válida e vai até o dia 1º até o final de agosto, não é isso, doutor César? Que bacana, já que a gente já chamou aí o Dr. César para o papo, eu queria perguntar para ele, para essas pessoas que estão acompanhando a gente aqui pelo podcast, né, pelo Papo Logista, doutor, o que é, afinal de contas, essa convenção coletiva, né? Que garantias ela traz tanto para o empregador quanto para o empregado? Bom, Flecha, a convenção coletiva ela nada mais é do que o conjunto de regras que vai determinar como funcionar a relação da empresa e do empregado dentro do comércio de Belém. Ou seja, tem a CLT, que é a nossa lei maior, que dispõe sobre as relações trabalhistas. Dentro da CLT tem uma disposição que diz que determinadas categorias podem criar normas próprias. Ou seja, essa instituição é a convenção coletiva. Nós temos um trabalho de criar a regra de todo comerciário, todo empresário aqui de Belém, dentro da CLT e Constituição Federal, dentro das normas que a gente tem vigente. Aí nós criamos a Convenção Coletiva de Trabalho e nela colocamos determinadas regras, determinadas normas que vai atingir todas essas empresas, trabalhadores também. Lamarque, seria mais ou menos o quê? No dia a dia, o que colocar no contra-cheque do funcionário, que dias podem ser trabalhados, o que garante hora extra, é mais ou menos isso? Trazendo essa informação para o chão de fábrica, é a folha de pagamento. É aquilo que vai desembolsar o recurso do empregador em relação à mão de obra que ele está contratando, Flecha. E aí a gente tem que entender que a base salarial ela compõe outras coisas. E é importante que o lojista ele entenda que ele precisa estar enquadrado com a convenção coletiva, com a convenção sindical, de acordo com a atividade dele.
Então você que está aí na ponta, você que está trabalhando no dia a dia, já se fez essa pergunta? Você sabe se você está enquadrado, se a tua convenção sindical, se aquilo que você está pagando para o teu colaborador realmente está com base no enquadramento sindical da tua classe? Então, presidente, é muito importante essa reflexão para que a gente que está lá na ponta, o gerente, o gestor, ele busque essa informação para de repente ele não estar arcando com valores que ele não deveria estar pagando. Que bacana, legal. Bom, partindo do pressuposto então que nós tivemos avanços, né, presidente, do ano passado para cá, né, principalmente, sobretudo dos últimos anos para cá, eu queria que o Dr. César falasse um pouquinho sobre esses avanços, né, sobre as últimas conquistas. Presidente, a gente pôde já observar alguma mudança, por exemplo, nos últimos feriados a gente já conseguiu alguma coisa do tipo lojas abrindo, ou seja, mais empregos, mais pessoas, né, trabalhando, mais renda para o lojista também, acaba sendo também mais imposto, enfim, todo mundo aí, é um círculo isso, né, presidente, todo mundo se beneficiando, não é isso, presidente? Então já é algum avanço, né? Na verdade, isso é um propósito da nova diretoria. A gente entende que o mercado ele se autorregula. Então não é papel do sindicato, por exemplo, normatizar sobre horário de funcionamento ou abertura do comércio. Então, nesse sentido, nós gastamos muito esforço para negociar de forma justa com o Sindicato dos Trabalhadores mais aberturas de feriados. Então, nesse ano, nós, além dos feriados que já tínhamos, conseguimos aí avançar com a Sexta-feira Santa, com o Domingo do Círio, que por mais que não seja considerado feriado, ele já vinha tradicionalmente fechando. No Domingo do Círio conseguimos essa abertura, o Dr. César vai explanar melhor a questão dos horários. E teve mais alguma data? Estou esquecendo? Não, são essas datas mesmo que estavam fechando ano passado e vão começar a abrir a partir desse ano da nova convenção coletiva. O que a gente entende é o seguinte, que quem manda em horário de funcionamento e data de abertura é o cliente. Se o cliente está na porta da loja, essa porta tem que estar aberta. Pelo menos essa liberdade, essa decisão de abrir tem que ser do empresário e do empregado, né? Dentro de um acordo, né, justo de remuneração e tudo, com todos os direitos e garantias, né, sendo devidamente pagas. Eu acho que o mercado ele tem que se autorregular. Então essa é a nova postura do nosso sindicato. E aí, além dessa inovação, eu acredito que a gente deve falar também da questão do abono, desse pagamento retroativo que criou muita dúvida. Legal. Antes do abono, eu queria falar um pouco mais sobre essas conquistas, né, doutor César? Essa foi uma delas, mas o que é essa convenção mais recente, que foi aprovada aí, trouxe de benefícios, né, de vantagem para as duas pontas, né, lojistas e também colaboradores. Flash, eu queria só pegar um adendo na fala do Lamarck, que é de suma importância a questão do enquadramento sindical. Hoje a gente tem lojas que são vizinhas, praticamente estão seguindo convenções diferentes, e com isso um lojista que é, digamos assim, parceiro, concorrente direto pro outro, está com a folha elevada porque está seguindo a convenção errada. Então é de suma importância fazer uma avaliação na folha, fazer uma avaliação se está seguindo o enquadramento correto, para não ter um problema lá na frente que ele nem sabe. Como corrigir isso, doutor? Tem que fazer um levantamento da atividade preponderante da empresa, verificar qual é a atividade que ele está seguindo e saber qual é o sindicato correto, porque geralmente o que acontece? O lojista segue o trabalhador, o trabalhador é comerciário, então pega o sindicato comerciário e aplica. Não, quem define isso é a empresa, não o empregado. Então eu tenho qual é o meu ramo de atividade. Eu sou supermercado, eu sou lojista de confecção, sou lojista de joia, eu sou material de construção, é isso que define, daí a gente vai seguindo. Porque hoje aqui no estado do Pará existe uma convenção coletiva, que é a Federação do Comércio e Trabalho, que é para aqueles que não têm sindicato. Entendeu? Então, geralmente, às vezes, por querer agilizar um processo, pega essa que é padrão e joga. Só que essa que é padrão tem direitos e deveres diferentes da nossa. Então, um lojista que é para seguir o Sindiloja está seguindo, digamos, a Federação do Comércio e está todo irregular. Então, pode ser que ocorra um dia em que ele abra num feriado que a convenção dele não é para abrir. Entendeu? Ou então que ele tenha que fechar porque a convenção do Sindilojas é para abrir, por exemplo. Nós temos o Círio, como o presidente Eduardo falou. O Círio, ele vai abrir esse ano de acordo com as regras do Sindilojas. Tem uma regra de horário. Se ele abrir de manhã, ele pode ser multado. Entendeu? Então tem essa diferença que o lojista precisa avaliar.
E hoje, com a informação, com a digitalização, modernização do sistema, está muito mais fácil a própria autoridade ou o sindicato saber se ele está errado ou não. Então assim, é importante. Um exemplo banal, assim, supermercado não é aderente ao Sindlojas. Não. Serviço. Não. Material de construção. Não. Funerária. Funerária é. Então acho que isso que tem que ficar claro pro lojista para ele entender onde ele está enquadrado. Né? Pet shop. Pet shop é Sindlojas. Tem que seguir as regras do Sindlojas. Clínica médica odontológica não. E o shopping center virou um exponencial de serviço. Hoje agrega muitas lojas de serviço dentro do shopping center. Inclusive saúde, né? Saúde, então o profissional da área da saúde que ele empreende dentro do shopping, ele tem que ficar ligado nisso daí. E aí, doutor César, recentemente a gente teve uma lojista que trabalha com estética, ela até perguntou se poderia aderir ao Sindlojas, se poderia se associar ao Sindlojas. Olha, nesse caso específico, ela pode se associar ao Sindlojas para se beneficiar dos serviços do Sindlojas, exceto convenção coletiva, porque existe um sindicato próprio de salão, estética, barbearia e derivados. Então, assim, para pegar os serviços do Sindlojas, ela pode. Agora só não pode seguir a convenção porque foge ao enquadramento sindical, aquilo que nós estamos falando. Então, assim, precisa dessa organização urgentemente, porque depois pode ocorrer uma multa, alguma coisa do tipo. Por exemplo, a própria Receita Federal, o Ministério do Trabalho pode verificar que os salários estão errados. Uma folha de 10 funcionários com uma diferença de 100, 50 reais, pegando os anos para trás, isso dá um problema grave. Então a gente está aqui alertando para rever se o enquadramento está correto. Legal. Qual seria o passo, então? Ter uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica, procura o sindicato? Qual seria a próxima etapa para esse lojista ter a certeza de que ele está todo enquadrado corretinho? Eu acredito que facilitar nos procurar, que o Sindlojas tenha o escritório, tenha a Capital Premium, que já está expert nesse assunto, está fazendo levantamento. Nós estamos fazendo levantamento de lojas em shopping center que estão nessa situação e organizando, porque não é só organizar, porque você vai organizar um passo, mas você tem que criar um processo. Como vai fazer? Porque não dá do dia para noite o lojista dispor de um valor para sair indenizando e organizando. Então é um processo que deve ser montado. Então esse processo eu informo que é melhor procurar a gente, procurar a Capital, procurar a MCM para a gente poder organizar melhor a situação. Nem todos estão assim, alguns casos isolados que estão acontecendo. Trazendo um pouco do que ele falou para a prática de gestão, Flash, a gente costuma fazer alguns comparativos em modelos de gestão. O lojista ele consegue se equiparar com o concorrente dele em quase tudo. Ele está dentro do mesmo shopping, no mesmo piso, com o mesmo fluxo de pessoas passando na frente da loja dele. E aí ele está com uma escolha de convenção coletiva de forma errada, o outro está seguindo a regra do jogo de forma correta. Ele não está lidando com o turnover, que é aquilo que nós falávamos anteriormente, porque a convenção coletiva ela vai dizer como é que funciona a regra do jogo, mas tu precisas fazer o bastidor antes de colocar o teu colaborador para seguir essa regra, ou para que a sua empresa siga essa regra. Então se tu não estás sabendo contratar, e aí eu costumo dizer que cada um tem que jogar onde sabe jogar. Não é porque eu sou empresário que eu sei contratar colaborador. Não, coloca uma pessoa, um especialista em recrutamento para fazer uma seleção de pessoas. E aí tu vais colocar o teu colaborador numa linha que tu quer que ele te atenda com um erro, com a margem de erro muito menor de ter que desligar esse profissional depois de 3 meses, gerando impacto com multa rescisória. Então o dever de casa não é somente a convenção coletiva. E aí a gente, de novo, tem que dar mérito para o que o Sindlojas ele está fazendo. Ele não está sendo pautado em legislação. O Sindlojas não está fazendo um trabalho voltado somente ao papel, a uma regra onde vai entregar para o lojista ler e seguir. Não, ele está fazendo um trabalho consultivo, dizendo o seguinte: olha, está aqui a convenção coletiva. Você precisa fazer uma análise para ver se você se enquadra e a gente vai atuar dessa forma. Mas a gente também está aqui para te ajudar a gerir o teu negócio, a orientar o teu negócio. Então isso aí precisava ser falado para que quem está nos escutando entenda onde pode buscar informação, porque informação custa caro. Nem todo mundo tem acesso à informação, nem todo mundo pode pagar um corpo jurídico, um corpo contábil, um gestor, um consultor. Então o trabalho que o Sindlojas está fazendo é um trabalho de chão de fábrica, é tentar levar informação precisa para quem está lá na ponta e muitas vezes não tem condição de contratar isso. Isso é exceção, né? Desculpa me intrometer aí, Flecha, mas
dar até o testemunho de um dos nossos diretores, que é justamente isso. É o lojista entender que a convenção coletiva é uma base, é um piso, né? Se o lojista ele tem a liberdade de dar uma remuneração maior, dar um benefício maior, o que a convenção coletiva, o doutor César me corrija se eu estiver errado, ele pauta o mínimo que é acordado entre as duas categorias. Mas o próprio lojista, gerente de relações sindicais da Riachuelo, ele afirma que é justamente isso que você comentou, Lamarck, que a convenção coletiva ela está aí para pautar a base, mas a gente não pode simplesmente se guiar por ela porque a gente perde competitividade. Eu acho que a ideia é justamente essa que a gente está trazendo hoje para o Sindlojas. É a experiência que a gente tem em loja e trazer isso para os demais colegas, que não adianta também, o papel nosso aqui não é só espremer e colocar num piso que realmente diminua a nossa competitividade, espremendo a categoria do trabalhador. A ideia aqui é a gente nortear para que não exista muitas diferenças entre os contratos de trabalho entre os lojistas, mas que o lojista ele tenha a liberdade de pegar, se tiver acesso a essa convenção, dele incrementar com um plano de saúde, uma bonificação, que ele achar que é merecido devido ao seu mercado. A própria Riachuelo, que eu faço questão de registrar aqui, fala que a convenção ela determina um vale de alimentação num determinado valor. Se eu não me engano, R$13, não é isso, doutor César? Eles dão um vale alimentação maior. Eles lá têm plano de saúde, tem auxílio funeral maior também. Então, o que tem que ficar claro para o lojista é que essa convenção coletiva de trabalho ela foi firmada para que a gente pautasse o mínimo a ser garantido na relação de trabalho. Mas o lojista ele tem total liberdade para remunerar da forma que ele achar melhor. Dali para cima, obviamente. Bacana. Então fica aí a dica para você que é lojista e quer escapar, né? Fugir dessas multas desnecessárias. É muito importante buscar informações sobre o enquadramento e o Sindlojas pode te ajudar. Tem lá a assessoria jurídica e também a assessoria contábil para prestar esse serviço para você, lojista. Vamos evitar essa multa então? Vamos procurar essa informação certinho, né? Que bacana. Bom, agora sim a gente volta a falar dos benefícios, né? A gente entrou por caminhos aí que, pelo visto, são bem relevantes, né? Perigosos, inclusive, caminhos espinhosos para quem não estiver atento. Mas voltando a falar dos benefícios da última convenção, da mais recente, aprovada, eu queria que o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre elas. A gente pode começar pelo reajuste. A gente conseguiu estar na média das grandes capitais do Brasil. A gente não chegou à inflação, mas não foi muito abaixo, ficou naquela média, foi 8%. Tá? E uma inovação que nós tivemos dentro desse reajuste é começar a partir da assinatura da convenção. Ou seja, a nossa data base é 1º de setembro, só que o reajuste começa a contar a partir da assinatura, ou seja, a partir de março. Então fica explícito na nossa convenção coletiva que o reajuste é a partir de março. Então isso já é uma novidade, então a gente não vai ter todo aquele trabalho de pegar o retroativo, lançar folha, isso a Lamarck pode falar até com mais propriedade. Retificar folha de pagamento. Folha de pagamentos, impostos. Então a gente começa a partir de março, até porque a gente sabe, né, Flecha, que a gente está saindo de uma pandemia, então esses índices estão muito aleatórios. Então a gente não pode seguir, a inflação deu isso, tem que ser inflação. Não, até o próprio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que é o nosso, entendeu dessa maneira que não dá para só repetir inflação. Né? A gente tem empresas aqui que foi para dissídio que conseguiu segurar essa inflação, então acabou se tornando jurisprudência. Então, esse fato do reajuste começar a partir da assinatura da convenção já foi um fato inédito. Começamos a partir de março a dar o reajuste. Tivemos o abono, que eu acho que a gente explica depois o abono. Tivemos o aumento do banco de horas para 160 dias, tivemos uma alteração no texto do Vale Alimentação, né? O Vale Alimentação englobava todas as filiais, agora a gente consegue separar o Vale Alimentação por filial. Isso é muito importante porque nós tivemos nessa pandemia lojas que diminuíram o número de funcionários. Então, com essa diminuição, eles acabaram saindo da qualificação de Vale Alimentação da Convenção. O que é isso? É que no Sindlojas a empresa deve pagar o Vale Alimentação aquele que tiver 11 funcionários. Então você tem 11 funcionários para cima, você tem que pagar o Vale. Menos que isso, não é obrigatório pagar o Vale Alimentação. A gente entende menos que isso já é uma oneração, já sai um pouco caro a folha do
empresário. Nós tivemos o acréscimo do... Posso interromper? Rapidinho? Então, assim, só a questão do banco de horas, né, que o Dr. César frisou bem. Nosso banco de horas antes tinha validade de até 120 dias para ser utilizado. A gente, lógico, dentro de uma negociação, até para o lojista que nos acompanha hoje, e é um jogo de negociação. É o estica e puxa mesmo com o trabalhador. Então, conseguimos avançar no primeiro momento até 150 dias, né, ou seja, 30 dias a mais, um mês. E a gente, obviamente, estávamos tentando chegar em 180, que é o ideal. No entanto, não conseguimos, ficamos em 160. Que é justamente até um ponto que os lojistas falam, mas 160 não é mês redondo, seriam 5 meses mais 10 dias. Mas o jogo é bem isso, até para deixar claro. Isso eu sei também que tem muito trabalhador acompanhando a nossa gravação de hoje, mas é aquela coisa. Esse ano conseguimos 160 dias, ano que vem coloca-se na mesa 180 e a gente vai negociando. É lógico que para isso a gente tem que ceder em outros aspectos. Quanto ao Vale Alimentação, a gente corrigiu uma dúvida que tinha na redação do texto, que falava: empresas acima de 10 funcionários têm a obrigação de dar Vale Alimentação. E aí começou a gerar umas dúvidas, Flash. Eu tenho uma empresa com uma matriz e uma filial. Eu devo somar os trabalhadores das duas empresas e considerar o cômputo geral para esse critério de Vale Alimentação? Esse ano a gente deixou mais claro isso. A gente colocou na redação do texto que as unidades de empresa que tiverem mais de 10 colaboradores é obrigatória a concessão de Vale Alimentação. Então, com isso, a gente deixa claro que é por CNPJ. Então, o Dr. Lamarck está aqui. É por 1.000 contra, 2.000 contra, 3.000 contra do CNPJ que define o critério de concessão desse Vale Alimentação. Então, não deve se somar entre matriz e filiais. Perfeito. Pode avançar. Bom, e tem mais? Tem mais. Vitórias assim, aí? Temos mais vitórias. Por exemplo, esse ano a convenção ela permitiu a abertura na Sexta-feira Santa, já está em convenção coletiva. Ano passado houve apenas um acordo para abrir, porque estávamos saindo de um período de restrição na questão da pandemia. Então funcionou com limitação de pessoas, limitação de horário, e dessa vez a gente conseguiu deixar na convenção coletiva a Sexta-feira Santa. E deixamos também o Círio. Vamos conseguir abrir o Círio pela parte da tarde, 16 e 22. E dentro desses dias que fecham e abrem, nós conseguimos deixar 10 dias para abrir no ano e 4 dias para fechar. Ou seja, nesse ano só vai fechar, que já fechou 1º de janeiro, 1º de maio, agora, que está em negociação, mas a gente ainda não tem uma resposta. 25 de dezembro e o Recírio, que se comemora o dia do comerciário. Ou seja, nesse ano Belém só fecha 4 dias. Então a gente está avançando muito, pegando os exemplos das grandes capitais para a gente conseguir transformar a cidade numa cidade de negócio mesmo. Sim. E essa força, Flecha, isso vai repercutir direto no fluxo de caixa das empresas. Porque estoque parado não entra dinheiro. Estoque parado é custo. Então, no feriado que você está sem vender, sem faturar, os teus boletos eles não estão lá congelados para você pagar depois. Então isso é muito importante, essa visão empresarial dentro do sindicato, que você começa a entender onde é o gargalo do empresário. Você imagina aí, a gente está num país que tem feriado e carnaval em abril. Nós tivemos carnaval em abril. Então, ao mesmo tempo que isso aí para alguns segmentos é bom, para outros segmentos é péssimo. O turismo, ele arrebentou, você concorda? Sim. O turismo, ele arrebenta. Mas, em compensação, o lojista de shopping, ele vai sentir essa porrada. Porque vai tirar o público dele de dentro do shopping. Então, é preciso que o pêndulo da balança, ele tem que estar para os dois lados. E quando a gente tem uma associação, quando a gente tem um sindicato, quando a gente tem um governo, uma governança pautada só para um lado, alguém paga essa conta. Então eu costumo dizer que eu sou contador, mas antes disso eu sou empresário. E quando eu vejo atitudes como essa, anima a gente. Porque tu estás vendo que o sindicato está vestindo a camisa do lojista. Fica aqui uma reflexão, inclusive para outros sindicatos de outras classes, para que realmente a gente tenha esse entendimento de sentir a dor do empresário.
porque quem paga a conta no final não é o governo. Quem vai pagar a conta é a gente. Nós estamos pagando a conta da pandemia. Nós estamos pagando a conta do lockdown ainda. Foi necessário, sim. Era um mal necessário, entendeu? Mas a diferença do remédio para o veneno é a dose. E eu sinto que o lojista, ele foi penalizado além da dose necessária. Então, como a gente pode falar sempre de forma aberta, franca e direta aqui, porque esse bate-papo, ele é um bate-papo empresarial, eu gostaria de deixar registrada essa fala aqui também. É interessante isso que o Lamarck colocou, que na questão do lockdown era necessário, como o Lamarck fala. Agora, o que foi mais interessante é que o lockdown ele foi mais restritivo por exemplo, o mercado de shopping center. Então, o comércio de rua, não criticando nenhum nem elogiando o outro, mas teve dias maiores menores de lockdown e maiores de venda do que o próprio shopping. Isso é até questionável. O ambiente de shopping center é mais controlado, é mais controlável, né? E a gente teve vários lojistas de shopping reclamaram porque esse período de lockdown foi maior para shopping center. E isso que o Lamarck comentou sobre as despesas que o lojista já tem, independente de feriado ou não, e é por isso que a gente é parceiro da Capital, porque a Capital ela tem esse perfil mais empreendedor, ele entende a dor de dono, não é só a contabilidade seca e colocada ali, mas é justamente isso, o aluguel o lojista já paga. Isso aí no DRE, você vai explicar bem melhor aí, Lamarck, mas o contrato de aluguel já está lá, abrindo ou não, o valor está ali. A folha de pagamento, ela influencia um pouco mais, um pouco menos. Energia elétrica da mesma forma. Então, a gente penalizar o lojista, fazendo paralelo, por exemplo, com a cidade de São Luís, que no carnaval fecha por 3 dias consecutivos, porque pega carnaval mais uns feriados municipais. Imagina uma cidade com potencial turístico, com um público flutuante grande na capital e as lojas simplesmente fechadas. E é justamente isso que a gente combateu com o Círio de Nazaré, que é um momento de maior atração turística aqui para nossa cidade. Independente da religião do lojista ou do consumidor, a gente entende que é liberdade dele abrir ou não, sem ter risco de multa ou perseguição por parte da Delegacia Regional do Trabalho ou, enfim, do Sindicato dos Trabalhadores. E vejo conquistas também, Lamarck, é claro, a gente sempre fala em grande maioria para o público que é lojista, mas vejo conquistas também para 2 outros lados. Consumidor, né, que tem ali um espaço exatamente para injetar esse recurso que movimenta a economia, dá liquidez, né, para a economia, e vejo também oportunidades de trabalho, vagas para serem ocupadas. Queria que você falasse um pouquinho dos outros vieses, inclusive o próprio governo, que acaba arrecadando mais e tendo a possibilidade de desenvolver políticas públicas. E quando a gente fala de um país que tem que se preocupar hoje com desalentados e não com desempregados, a situação é mais preocupante ainda. Porque a gente sabe que a força de trabalho daquele cidadão que está desempregado, ela é muito importante. Ele precisa entrar no mercado de trabalho, mas também tem aquela outra fatia do mercado que ele já perdeu até a esperança de ter emprego. Então precisa sim se fomentar a economia e o comércio é a mola propulsora. Eu costumo dizer que o comércio, tá, Flecha? Quando eu falo comércio, eu incluo indústria também, e sem deixar de lado de forma alguma um dos principais balizadores da economia, que é a construção civil. Então essas 3 molas propulsores, elas são de extrema importância. Se você danifica uma, não adianta a construção civil ela tá voando se o comércio está fechado. Por quê? Porque o que gira o mundo é o consumismo. Eu não tinha dúvida que nós iríamos sair dessa pandemia, sabe aquele foguete? Só precisa apertar lá o botão para ele decolar. Por quê? Porque a mola propulsora é o consumo. O consumo está aí. Você trabalha com mídia, você sabe como é que funciona. Entendeu? Já temos recordes de venda de carro, já temos recordes de venda no mercado imobiliário. Então, era um momento que a gente estagnou porque precisava estagnar, todo mundo sentiu as suas dores, mas assim, as políticas públicas, elas precisam estar voltadas sempre para o empreendedor. E a gente vai ter uma oportunidade, já agradeço de forma antecipada o convite por falar sobre isso, porque quando a gente fala de regime tributário, muita gente não entende qual a repercussão dele na economia. Então a gente vai ter oportunidade de falar disso e eu vou logo adiantando. Eu não defendo que você tem que pagar pouco imposto, eu defendo que você tem que pagar imposto da forma correta. Porque o empresário, a empresa,
Quando eu digo empresa, CNPJ, ela não paga imposto, ela repassa imposto. Eu, pessoa física, pago imposto, eu pago 27,5% de imposto. Mas você precisa pagar de forma correta e o fisco precisa te ajudar a pagar o imposto de forma correta. E isso vai ser pauta da nossa próxima conversa. Spoiler aí, presidente? É o nosso spoiler de leve. Legal. Olha, um dos temas que a gente já abordou aqui, falamos inclusive, presidente, mais de uma vez, foi sobre o abono, inclusive, né? E a gente recebe ao longo das semanas aí comentários, perguntas, inclusive, dos internautas, e a gente lá pelo Instagram do Cindy Lojas, @CindyLojas_Belém, vai aparecer aí na tela para você. E o lojista Cláudio Noronha perguntou, usando essa ferramenta aí, o Instagram, sobre o abono, como é que ficou o último acordo, enfim, vai ser retroativo, e aí eu vou demandar o Dr. César. Flecha, não, o acordo que a gente firmou agora em março, ele teve essa diferença de tempo de 1º de setembro a março, esses 7 meses. Com a demora da gente formalizar a convenção coletiva, a gente criou esse estatuto do abono. Não quer dizer que ele venha todo ano na convenção coletiva, é uma novidade para a gente compensar todo esse atraso que ocorreu para formalizar a convenção coletiva. Vieram o CIR, vieram as festas de Natal e a gente na negociação coletiva. Então, como a gente só vem encerrar em março, aí a gente criou esse instituto do abono para que possa compensar a demora do trabalhador. No entanto, que é proporcional. A partir de 1º de setembro, você pega o valor do abono e divide por 6, e aquele valor é o valor por mês trabalhado a partir de 1º de setembro. Eu contratei o trabalhador para dezembro, as festas de final do ano, então ele tem direito de dezembro até março. Então a gente criou esse instituto para ajudar também o trabalhador, já teve todo esse período sem reajuste, então não houve retroativo, porque como eu falei no início, a convenção começa a partir de março, então não há retroativo para se pagar, então a gente tem que também olhar o lado do trabalhador, ver esse período que ele passou sem o reajuste, e a gente criou o instituto do abono. Deixa eu tornar mais ilustrativo. Então eu acho que a pergunta do nosso colega Cláudio Noronha é: eu tenho um empregado que trabalhou durante o período normal, durante o ano de 2021 e ainda continua comigo no ano de 2022. A pergunta é: o reajuste foi de 8%. Eu devo, além desses 8% retroativo, eu devo o abono? Eu tenho que pagar o retroativo mais o abono? Você não paga retroativo. No entanto que até é importante, eu agradeço a pergunta do Cláudio e do Eduardo, porque assim, tem que ficar atento ao texto da lei, ao texto da convenção coletiva. A gente deixa claro que o reajuste começa a partir de março. Então, se começa a partir de março, esquece o retroativo. Não fica com aquele negócio da database. Aí o que acontece? Às vezes as empresas estão no automático, caiu 8%, joga o retroativo. Aconteceu isso. A gente tem notícia de empresas que fizeram reajuste mesmo não precisando fazer. Então, eu tenho um trabalhador que está comigo há um ano, mais de um ano, está trabalhando comigo, saiu a convenção agora em março, o que eu devo pagar? É o que está lá na convenção, o reajuste a partir de março e o abono. Já como ele está contigo desde o ano passado inteiro, o abono de acordo com a tabela que está na convenção coletiva. Então, assim, isso é a importância de você ter uma equipe que saiba interpretar a convenção coletiva. A gente chega ao Cindy Loja muitos erros que a gente tenta corrigir, mas às vezes já fizeram anotação na carteira, já pagaram, então fica complicado, principalmente quando se trata de pagar o trabalhador. Eu posso te dar um exemplo claro, é o nosso salário misto. Salário misto que é aquele que tem um fixo e mais as comissões. Nós não definimos a comissão na convenção coletiva, a gente deixa livre ao empresário definir qual a melhor cota que ele vai passar ao seu trabalhador. Só que o fixo, e a convenção tem essa prerrogativa, a gente deixa o fixo de R$1.100. Abaixo do salário mínimo? Doutor? Abaixo do salário mínimo. Por quê? Aí tu já chega assim, mas o meu trabalhador vai receber abaixo do salário mínimo? Não, ele não é comissionista também, ele não vai ter comissão em cima da venda, um exemplo. Então, esse 1.100 não vai receber, ele vai ter uma complementação de comissão e vai chegar ao valor da remuneração dele. Mas ele não vendeu nada. Se ele não vender nada, tem lá um parágrafo que diz: caso não complete a remuneração do salário profissional, que hoje é 1.309, a empresa tem que complementar. Então, ou seja, o trabalhador não vai receber menos que 1.309. Entendeu? Então, assim, muitos atualizaram para salário mínimo. Tem casos em que
o empresário, o contador, pegou e colocou o salário profissional. O fixo, que é 1.100, colocou 1.309. Entendi. Então só aí, no ano, o lojista com 5 funcionários vai estar pagando mais de 10 mil reais. Perfeito. Olha, vamos treinar esse vendedor que fez 0 aí de meta, tá? Pelo amor de Deus. Tá pegando desse jeito. Alô, lojista! Ou a empresa precisa fazer um endomarketing também, né, Flecha? Olha, gostei disso, hein? Gostei disso. Fazendo o Shen aqui da Levante Ideias, meu amigo Lamarque. Olha, a gente tá chegando já na reta final. Eu vou fazer uma última pergunta pro Lamarque. E na sequência também pro Dr. César. Eduardo me acompanha aqui na bancada. E Lamarque, a gente falou agora de abono. Eu queria saber contigo como é que o lojista deve se preparar financeiramente para essa convenção coletiva, para pagamento de abono e essas coisas todas. O que você sugere? Vamos falar de forma geral? Se eu sou lojista, eu sou empresário. Todo empresário tem que aprender a provisionar. A contabilidade, ela ensina isso. Não é só débito e crédito. Todo mundo pensa que contabilidade é débito e crédito. Então, uma vez que eu já sei que eu preciso provisionar, eu tenho que provisionar tudo dentro do meu negócio. Eu tenho que provisionar uma projeção de receita que venha cobrir qualquer dissídio coletivo que a minha categoria me exija. Eu tenho que provisionar qualquer possibilidade de aumento de insumos por conta de uma guerra lá na Ucrânia, que eu não sabia nem onde ficava a Ucrânia, tá? Um exemplo, tá, pessoal? A Ucrânia fica na Europa. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, de forma bem clara, porque a nossa fala aqui, Flecha, ela precisa ser para atender todo mundo. Então, quando eu digo que esse provisionamento ele precisa ser feito, eu estou dizendo o seguinte, é dinheiro guardado, pessoal. Mas não dinheiro guardado no sentido de guardar debaixo do colchão. Isso aí a gente vai ter oportunidade de trazer um outro cara aqui para falar desse assunto. Capital Prêmio é especialista nisso, né? Também é especialista em investimento. Então, o empresário ele tem que fazer com que aquele dinheiro que está guardado dele, ele gere receita sem precisar da força de trabalho dele. Então, provisionamento é isso, é eu me antecipar a problemas. E aí eu preciso falar de fluxo de caixa, eu preciso entender como é que vai estar o meu negócio daqui a 6 meses, 1 ano, 12 meses. Você está entendendo, Flecha? Eu preciso entender como é que eu vou agir lá na frente. Não dá para ficar apagando incêndio. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas se você não sabe o que é uma DRE, amigo, tá na hora de começar a descobrir, porque a gente já está começando a falar do básico aqui. Eu não estou te pedindo para ter um fluxo de caixa de 6 meses, mas eu estou te pedindo para tu ter uma DRE mensal. Eu não estou te pedindo para ter um fluxo de caixa daqui a 6 meses, que é difícil provisionar salário para daqui a 6 meses, mas eu estou te pedindo para já ter um balanço fechado da tua empresa, para saber se a tua empresa ela deu lucro ou prejuízo, para saber se tu pode usar a cereja do bolo, que é uma distribuição de lucro no final do ano. Então, Flecha, quando a gente fala de abono, quando a gente fala de tudo isso que a gente falou aqui, a contabilidade ela está inserida. E olha, que eu não toquei no débito e crédito, eu só falei de provisionamento. Então, é a nossa orientação. É sério esse negócio, né, presidente, de contabilidade, né? Completamente. E aí o Lamarque até vai ter outra oportunidade de falar, mas se for necessário contratar alguma linha de crédito, existem linhas de crédito mais inteligentes, que o lojista não fique caindo simplesmente no cheque especial, existem vários outros produtos, e a Capital Prêmio, sem dúvida, é especialista nisso, é quem me auxilia na minha empresa. Olha que legal, bacana que todo mundo... Bom, vou fazer um Shen aqui da Monteiro, Carmona e Machado também, assessoria jurídica que ajuda você, lojista, e aí a gente matando aqui essa galinha, mas olha, tá chegando na reta final e eu quero agradecer e muito a presença de vocês dois, Dr. César, Lamarque, muito obrigado, não é, presidente? Perfeito. Nossos primeiros convidados, nossa primeira edição, não é isso? De muitas que vão vir. Quem primeiro? Meu amigo, obrigado. Obrigado, Flecha, Eduardo, Lamarque, obrigado por compartilhar aqui conteúdo. Espero ser convidado outras vezes e parabéns pela iniciativa. Que bacana, Lamarque. Em vez de café, uma cervejinha de preferência. O whisky, sempre bem-vindo. Flecha, satisfação enorme, cara, tá aqui. Sempre que acionado, vamos estar aqui juntos. Eu aprendo aqui com o Dr. César todo dia, isso é um aprendizado mútuo. O Eduardo é uma referência no varejo, você é uma referência no marketing. Então, vir pra cá é uma pós-graduação, irmão. Pode me chamar que eu vou estar sempre à disposição. Obrigado. Pronto, então tá combinado. Próximo bate-papo vai ter vinho, uísque, vai ter gin, AMZ, enfim, todo mundo junto. Quero agradecer você, ouvinte, que esteve conosco, nos acompanhou nesse primeiro episódio, nesse primeiro de muitos, espero, né? Sucesso aí, vida longa ao projeto Papo Lojista do Sindilojas, o sindicato que defende aí o comércio varejista, o lojista de Belém. A gente vai ficando por aqui, presidente. Obrigado, viu?
Muito obrigado, Flash, mais uma vez por embarcar nesse projeto, né? Esse que não vai ser o primeiro, com certeza vários outros. E aí também te parabenizar por vários outros projetos que a gente construiu juntos no Conjove, né? Seja da Confraria de Negócios, do Almoço Empresarial e também do É possível. É Possível, junto com a comunidade universitária. Bacana. Então é isso, gente. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Acompanhe a gente pelas redes sociais, @CindyLojas_Belém. Um beijo grande. Fica com Deus. Tchau.